Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Hoje, feriado, e a igreja está cheia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue conservando, né, irmãos? A nossa fé firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos na nossa série Salmos e aplicações práticas para o dia a dia. Amém? Hoje é o segundo episódio. Na semana passada, a irmã Renata nos deu uma aula, né? Eu anotei, viu, irmãos? Ó, a aulinha dela aqui foi uma bênção. Anotei todos os apontamentos para que a gente não possa se esquecer. É importante, irmãos. Não se esqueçam. Tragam sua Bíblia, anotem, amém? Para que a palavra de Deus cada dia mais fique, né, firmada em nossa mente e coração. E aí ela falou algumas coisas importantes aqui que eu deixei anotado para a gente poder relembrar hoje. O salmista, os salmos, eles não escondem as emoções dos escritores. Assim como você, né? Tem dias que está com as suas emoções afloradas, os salmistas também. Ela citou vários versículos em que o salmista se derrama na presença do Senhor, e é isso mesmo que nós temos que fazer. E ela falou sobre o Salmo capítulo 1, né? Do 1 ao 3. Escolha ser feliz. A gente tem que escolher ser feliz com o Senhor, amém, irmãos? E nunca, né, nos afastar dele. Mas ela tem alguns conselhos aqui para nós, né? Escolhas comprometem os nossos valores, né? Nem toda companhia nos faz sorrir ou nos faz crescer. O pecado promete satisfação, mas produz separação. Olha que importante, né? E por fim, ela falou: olha, ser feliz é estar em comunhão, alinhado com a palavra de Deus. Amém? Que a gente possa viver, né, irmãos? Exatamente isso. E hoje a gente vai falar sobre supere as adversidades. A Laura acabou de falar, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem aflições, mas que a gente não deixe isso tomar conta de nós, né? O Senhor Jesus, ele é capaz de nos ajudar a superar. E superar, irmãos, quer dizer vencer, ultrapassar ou ir além de uma dificuldade. E é isso que o Senhor quer nos convidar hoje, que a gente vá além de todas as dificuldades. E aí a gente vai ler o nosso texto hoje em Salmos, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Ele é curtinho, mas aqui tem grandes ensinamentos para nós, queridos. Vamos ler? Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus pela palavra dele, né, irmãos? Grandes livramentos o Senhor deu a Davi e ele continuava glorificando ao Senhor por isso. Mas ele diz aqui no verso 3, que eu até grifei: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Ele é o escudo, né, irmãos, que nos protege, e ele está aqui nesta noite, amém? E a gente vai falar durante a pregação aqui que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então, não podemos duvidar dessa palavra, jamais. Todos nós enfrentamos, irmãos, adversidades, elas podem surgir no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida emocional, nas finanças, na saúde e em todos os relacionamentos que nós temos, né? A questão é como nós vamos enfrentar essas lutas que surgem todos os dias na nossa vida e como nós vamos responder a essas lutas, né?
Como que a gente vai se portar diante das adversidades? Elas funcionam, irmão, como um teste para a nossa fé, para ver aonde, né, como nós estamos, do que está sendo moldado o nosso coração. Elas revelam aquilo que em tempos de tranquilidade talvez não apareceriam, né? Os nossos, digamos assim, defeitos, né? Os nossos erros. Em tempos tranquilos, permanecem escondidos. É como no namoro, né, irmãos? No namoro tudo vai bem, né? O problema é depois quando casa, né? Que daí cada um se mostra como realmente é. E aí que está a hora de você ver, poxa vida, é aqui que eu entrei, né? Vou ter que ir em frente. Mas durante o namoro são mil flores. E a nossa vida também assim, quando tudo vai tranquilo, a gente também está tranquilo. Mas e no dia da adversidade? O pastor sempre fala aqui, quando você é apertado, qual perfume você solta? Ou qual cheiro? Ou qual odor, né? É exatamente isso. No dia de dificuldade que a gente entende, né? Do que somos feitos e em quem nós cremos, né? O Salmo 3 foi escrito em um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi. Seu próprio filho Absalão liderou, né, um complô contra o pai. Né? Queria tomar o trono do pai, conseguiu roubar o trono e ainda o coração das pessoas. Ainda tentou, né, acabar com Davi. Davi perdeu tudo aquilo que ele havia construído, mas nada abalou a fé que ele tinha em Deus, porque ele sabia quem era o Deus da vida dele, né? Ele confiava em Deus e as circunstâncias não abalaram a fé que ele tinha no Senhor. Davi não estava fugindo de nenhum exército inimigo, ele estava fugindo do seu filho, né? De um filho amado. A dor da traição de Davi talvez tenha sido muito amarga, não é, irmãos? Porque você imagina, ele teve o filho, criou o filho, para quando crescesse o filho o traísse, né? E queresse a sua derrota. Então, isso é muito triste. A dor da traição costuma ser maior quando vem de alguém que a gente conhece, que a gente confia, ou que sentou na nossa mesa, e isso nos abala. Mas nós temos que entender que, mesmo assim, o nosso Deus continua sendo superior. Ele continua cuidando de nós e tratando o nosso coração. Davi não perdeu a sua fé. E ele nos ensina que as adversidades não têm poder de nos destruir. Ela não tem poder de destruir aquele que decidiu permanecer firme. Né, irmãos? O poder está na nossa decisão. Nós temos que decidir permanecer firmes no caminho do Senhor. Assim nós iremos vencer. E eu queria dividir com vocês o Salmo 112, e 7, está correndo aqui o negócio, mas vai parar. Que diz assim: não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Aqui o salmista diz que você não temerá as más notícias, porque elas virão, irmãos. No dia que você estiver mais tranquilo, de repente acontece, né? De vir uma má notícia, de vir algum problema, alguma dificuldade. Mas se o seu coração está firme no Senhor, você não irá temer. Por isso nós temos que aprender a blindar o nosso coração, a nossa mente, né? João 16:33, Jesus nos deixa um grande alívio para nossas almas. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, né? Essa palavra nos conforta, irmãos, em dias difíceis, porque se fala assim, Jesus disse isso, então eu sei que eu vou conseguir. O Senhor nos deu o maior exemplo, por isso eu vou vencer. A adversidade revela. Ixi, só Jesus. Calma aí. A adversidade revela aquilo em que realmente confiamos. A forma como reagimos à adversidade revela o tamanho da nossa confiança em Deus. A crise não muda quem Deus é, mas ela revela quem nós somos, né? Como eu já falei, a crise revela quem nós somos. Então, irmãos, hoje, para nós superarmos as nossas adversidades, a gente precisa ter a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. Segundo nós falamos sobre confiança na noite da conquista, né?
Confiar em Deus não é esperar que a gente vai ter tudo exatamente do jeito que queremos, mas é confiar esperando que nós teremos tudo que nós precisamos, né? Porque essa força vem do nosso Deus. Então, primeiro, para superar as adversidades, admita que você tem um problema. Salmos 3:1. Ele diz assim: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Davi, irmãos, ele não fingiu que estava tudo bem, mas ele se rasgou na presença do Senhor, ele se abriu para o Senhor e falou: olha, está dando tudo errado, mas eu preciso da sua mão, né? Eu preciso que o Senhor me ajude. Ele expôs a dor dele, ele não escondeu a sua luta. Ele não negou a sua dor, ele não mascarou a realidade. Muitas pessoas permanecem presas porque não reconhecem o seu verdadeiro problema. O primeiro passo para a cura é admitir a necessidade. O primeiro passo para a libertação é reconhecer a prisão. Muitas pessoas falam, né? Ah, vocês são um crente quadrado. Mas a gente pode fazer tudo o que nós quisermos. Nós somos livres em Cristo, mas nós fazemos a escolha em obedecer a Cristo. Mas existem pessoas em prisões, em vícios, que eles não conseguem se libertar. E a verdade é exatamente essa: eles precisam reconhecer que precisam de cura e de libertação para serem curados e libertos. Então, o primeiro passo para a gente, né, vencer as adversidades é admitir que nós estamos em luta, que nós estamos precisando da mão do Senhor, né? Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela não está reservada para pessoas perfeitas, porque elas não existem, né? Todos nós somos falhos, mas ela está reservada para todos os que buscam a face do Senhor. A graça e a misericórdia dele, o perdão dele, ele está reservado para todos nós, se nós buscarmos a face do Senhor. O versículo que nós lemos em Provérbios 28:13, ele não está enfatizando a gravidade do pecado, mas ele mostra o caminho para a restauração. Né? Se você se colocar na presença do Senhor e rasgar o seu coração, você será restaurado. Esconder o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha ou a nossa necessidade leva ao fracasso. Confessar e abandonar conduz à misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos fazer o caminho inverso. Quando o mundo diz que você deve esconder, que você não deve falar, a Bíblia fala: fale com o Senhor, coloque aos pés dele, né? O que você precisa hoje reconhecer diante de Deus é uma pergunta para nós, todos nós. Colocar aos pés do Senhor. Que batalha você tem tentado enfrentar sozinho? Irmãos, sozinhos nós não vamos longe, sozinhos nós paramos, desistimos, nós temos que entregar aos pés do Senhor. Qual ferida precisa ser colocada diante do Senhor? Todos nós talvez tenhamos alguma ferida, né, em nosso coração. E o Senhor hoje quer restaurar o nosso coração, quer limpar o nosso coração e quer curar todas as nossas feridas, para que a gente supere, sim, as adversidades. Tem coisas, irmãos, que só nos abalam porque a gente não se curou ainda, não é? Tem coisas que as pessoas falam, atitudes que as pessoas tomam, que nós ainda ficamos abalados, estremecidos, né, magoados, porque nós não fomos curados. Nós temos que ser curados pelo Senhor, amém? E nesta noite o Senhor quer nos curar. Deus não trabalha com máscaras. O Senhor, ele não trabalha com máscaras. Ele quer que nós sejamos honestos, sinceros na presença dele, para que ele possa cuidar de nós. Segunda, nós estudamos, né, sobre Adão, e o Senhor sabia onde Adão estava, mas o que ele fez? Onde está você, Adão? Aí Adão fala: estou aqui, Senhor, estou com vergonha porque estou nu.
né? O Senhor sabia onde ele estava, mas o Senhor queria ouvir dele, aonde ele estava e por que ele estava escondido. E é a mesma coisa conosco. O Senhor quer ouvir de nós. O que você está fazendo? Onde o seu coração está indo? Onde sua mente estava guiando? Deus trabalha com sinceridade. Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nós precisamos ter esse coração, irmãos, né? Amolecido, quebrantado, que quando vier esses momentos difíceis, a gente não venha se encher e falar, eu estou certo, né? E ter essa posição, que nós tenhamos a posição humilde de se curvar diante do Senhor e falar, Senhor, errei, pequei, estou aqui precisando da sua ajuda. Primeiro, admita a negação prolonga a dor. A verdade abre caminho para a cura. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? Curar. E antes da cura, irmãos, vem o diagnóstico. Só quando a doença é identificada é que o tratamento pode restaurar a saúde. Não adianta você tomar um remédio sendo que o efeito não vai fazer na doença que você está tendo. Então, é necessário a gente admitir qual é a dor, qual é a cura que você precisa, qual é a ferida que você precisa tratar, em nome de Jesus. 2. Supere as adversidades. Fique longe de pessoas pessimistas. Salmos 3:2 diz assim: são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Além da luta de Davi, ele precisava lidar com as vozes ao seu redor, né? Que diziam para ele, olha, são muitas suas lutas, deixa para lá. Deus nunca vai te ouvir, não é? E a gente, irmãos, quantas vezes, né, estamos passando por dificuldades ou lutas e alguém ao seu redor está dizendo assim, olha, não vai dar certo o que você está planejando, e vem te colocando para baixo, né? Vem com pensamentos pessimistas. E nós temos que ignorar esses pensamentos, irmãos. Existem pessoas que, diante da nossa adversidade, já decretam a nossa derrota. Quantos já passaram por isso? Já ouviram, né? Vozes que descredibilizam o que você tem com Deus. Ela nem te conhece, não sabe como você ora, como você busca e fala, não é? Você não tem que dar ouvidos a essas vozes. Elas enxergam problemas, mas não enxergam o tamanho do seu Deus, não é? É isso que nós temos que entender. Esse pessimismo, irmãos, é contagioso. Se você se deixar todo dia a pessoa falando na sua cabeça, uma hora você pode até dar razão para ela. Por isso você precisa ignorar, né? Você precisa pedir direcionamento para o Espírito Santo e ignorar essas pessoas pessimistas. Nós não podemos fazer parte do problema, irmãos. Nós temos que fazer parte da solução das pessoas, né? Nós somos aqueles que irão apontar Jesus. E Jesus é a solução para qualquer problema. Então, nós não podemos ser essas pessoas pessimistas e não podemos viver rodeados de pessoas assim também, né? Nós precisamos fazer parte da solução da vida das pessoas, levando quem? Jesus. Amém? Para todas elas. E aí a gente tem um exemplo aqui a respeito de pessoas pessimistas que contaminaram uma nação inteira. É o exemplo de Josué. Os 10 espias contaminaram uma nação inteira porque olharam apenas para os gigantes. Todos nós conhecemos a história. O povo estava perto de receber a bênção, né? Acho que avistando já a terra. E Moisés manda 12 espias. 2 voltam dizendo, olha, a terra é boa, nós vamos conseguir. Olha, Deus deu o melhor para nós. E 10 vieram falando, imagina, a gente não vai conseguir não. Tem uns homens gigantes lá e a gente não vai conseguir guerrear com eles, essa terra não é para nós. Eles foram pessimistas, irmãos, e contaminaram a nação inteira. Eles disseram assim, Números 13:31. Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Mas Josué e Caleb enxergaram a mesma situação diferente, porque tinham fé.
né? Todos eles tinham, os dois tinham fé. E é isso, irmãos, nós precisamos olhar todas as situações através de fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, né? Pode ser que a sua vitória está pertinho de chegar, mas se você der ouvidos a pessoas pessimistas, você vai perder a bênção. Então você precisa estar atento a tudo, irmãos, que rola ao nosso redor. A conversas, né? A pessoas que já te nomeiam, que dizem que você não vai dar nada, que você não vai para frente. Olha a vida daquele ali, nunca sai do lugar. Está amarrado em nome de Jesus, né, Maria? Em nome de Jesus, já caiu por terra essa palavra sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Amém? Aí nós não podemos dar vozes a essas pessoas. Elas não podem ter espaço na nossa mente. Nós não podemos admitir. Principalmente vozes, irmãos, que não têm a mesma fé que a sua, né? Às vezes, você está lá no seu trabalho, na sua escola, tem alguém te aconselhando que não é de Cristo, que não professa a mesma fé, que não estuda a palavra de Deus, que não confia em Deus e não crê na sua palavra. É certo que vai dar ruim, irmãos. Não vai dar certo. Se você for se aconselhar com esse tipo de pessoa, não irá dar certo. Nem toda opinião merece governar suas decisões. Aprenda a filtrar aquilo que você ouve. Romanos 10 e 17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, a importância de tudo, irmãos, que nós formos fazer decisões através da leitura da palavra de Deus. O Senhor sempre terá uma resposta para nós, mas se nós o buscarmos, se nós colocarmos primeiro, vou tomar uma decisão, vou perguntar primeiro para fulano, não, primeiro vou perguntar para o Senhor. Vou colocar aos pés de Jesus o que eu devo fazer. Porque, a fé vem pelo ouvir a mensagem, é a mensagem da pregação a respeito de Cristo. Então, a palavra do Senhor já foi dita aqui hoje. Ela tem resposta para nós, né? Quem alimenta a fé enfraquece o medo. Quem alimenta o medo enfraquece a fé. Então, fique longe de pessoas pessimistas, pessoas que só te puxam para baixo. Assim como Davi, precisamos ter um olhar otimista quanto às situações. Por mais difíceis que possam parecer as coisas, irmãos, sempre tem alguma boa lição para nós aprendermos. E sempre tem uma saída, irmãos. Nunca o Senhor nos colocará em algum lugar que não haverá uma saída, né? E aí a gente precisa o quê? Buscar a face do Senhor. Pessoas negativas contaminam o ambiente e também podem influenciar as nossas decisões. Por isso, temos que afastar dessas pessoas, né? Que não confiam em Deus e que também não podem nos dar direção. Elas não podem nos direcionar naquilo que nós precisamos fazer. Somente o Senhor. 3. Supere as adversidades. Saiba identificar quem é o seu Deus. Salmos 3:3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Irmão, somente o Senhor pode fazer isso. Mas nós temos que identificar quem é verdadeiramente o nosso Deus, né? E esse conhecimento só vem através da nossa intimidade com Deus. Ai, mas toda vez, todo irmão fala isso. Irmãos, porque é a verdade. A partir do momento que você começa a se alimentar da palavra de Deus, né, ter o seu tempo em oração com o Senhor, a sua mente abre, a sua vida muda. Por isso nós nunca vamos deixar de falar sobre isso, sobre o nosso relacionamento com Deus. Você diz que ama Deus, mas não conhece o seu Deus. Nós precisamos, né, prosseguir, andar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nesse texto aqui, Davi não focou apenas no tamanho do problema. Ele decidiu lembrar quem era Deus.
Ele podia falar assim, poxa, eu tô cansado, já corri minha vida inteira e agora até o meu filho tá fazendo isso comigo. Chega, Deus, vou parar. Mas ele não focou no problema, ele decidiu lembrar em Deus. Ele falou: olha, Deus é o meu escudo. Escudo protege contra ataques, né? Nem toda flecha que vem contra nós consegue nos atingir. Ele disse: Deus é minha glória. Mesmo que tenham tomado o meu trono, a minha glória não estava nesse trono, a minha glória vem de Deus, né? Deus levanta a minha cabeça. A adversidade, irmãos, tenta nos humilhar, mas Deus restaura a nossa dignidade hoje. Basta nós focarmos na presença do Senhor. Davi não olhou para as circunstâncias, nem tampouco confiou em suas proezas passadas ou em suas vitórias. Ele podia ter dito: ah, meu filho está se levantando contra mim, ele vai cair, porque eu já derrotei leão, eu já fugi de Saul, né, muito tempo e escapei, já venci filisteus, já fiz muitas guerras e tudo deu certo. Deus estava comigo, vai estar agora, mas engrandecendo a si próprio. Ele não usou dessas palavras, né? Antes ele se humilhou na presença de Deus e falou: Senhor, os meus inimigos estão me perseguindo, mas o seu escudo me protege, né? E é isso, irmãos. Davi, ele reconheceu a grandeza de Deus, mesmo ele tendo sido um grande homem, segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo recebido do Senhor grandes forças e recebido grandes bênçãos, ele escolheu louvar ao Senhor por tudo isso. Ele conhecia ao Senhor e sabia do que ele era capaz. Ele conhecia o Deus a quem ele servia e que tinha livrado ele muitas vezes anteriores. Então, o que falta para nós vencermos, irmãos, talvez seja o conhecimento de quem verdadeiramente é o nosso Deus. Aí entra a base da confiança novamente, né? A gente não confia, a gente fala que confia, mas não entrega. E aí a gente perece no meio do caminho, passa por lutas chorando, lutando, e aí às vezes acha até que não irá vencer, mas se nós confiarmos em Deus, nós venceremos. A vitória é certa em nome de Jesus. Isaías 41:10 diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão vitoriosa. Tem algumas versões, irmãos, que diz assim. Então, o Senhor diz nessa palavra para nós. Se você está passando por adversidade, leia esse versículo, pegue ele para você, medite nele e fala: Senhor, eu confio nisso aqui, olha. O Senhor está falando que não é para mim temer, que é para mim que o Senhor vai me ajudar. Então eu vou crer na sua palavra, né? Continue lendo, falando e orando essa palavra. Quando você conhece verdadeiramente quem é Deus, o medo perde força, as circunstâncias podem mudar, mas Deus permanece o mesmo. O Senhor tem forças, irmãos, para mudar toda e qualquer circunstância. Hebreus 13:8 diz, como a gente já citou aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai continuar, irmãos, fazendo essa boa obra. A palavra dele não vai passar. A palavra dele continua a mesma e ele é fiel e zela por ela. Por isso nós temos sim autoridade para pegar essa palavra para a nossa vida, para exercer essa palavra em nossa vida e praticar. O tamanho do seu problema diminui quando você contempla a grandeza do seu Deus. Saiba identificar quem é o seu Deus. É exatamente isso, né, irmãos? Identificar quem é verdadeiramente o seu Deus. E nós temos grandes exemplos na palavra de Deus, de pessoas que foram restauradas, curadas, libertas e ajudadas por esse Deus maravilhoso. Então, nós só temos que observar a palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Supere as adversidades. 4. Desfrute do cuidado e da paz do Senhor. Salmos 3:5. Diz assim: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege.
Irmãos, todos nós aqui deitamos tranquilos, né? Ninguém fica de guarda a noite inteira. Não. Todo mundo deita tranquilamente, porque o Senhor, ele vela pelo nosso sono. O Senhor, ele cuida de nós. Talvez essa seja uma das declarações mais impressionantes desse salmo, que Davi, mesmo em meio à adversidade, sendo procurado, tudo, ele descansou e dormiu, né, diante de todas as lutas. Davi estava sendo perseguido. E por que, irmãos, ele conseguiu dormir? Porque ele confiou no Senhor e não nas circunstâncias. Ele confiou que Deus, mais uma vez, iria livrá-lo. E aquelas circunstâncias, assim como chegaram, da mesma maneira elas iriam embora. E quando você está preocupado, irmãos, qual é a primeira coisa que acontece com a gente? Perde o sono. Quando você está com luta, preocupado, a primeira coisa que sobe, por quê? A nossa mente não para. Ela continua trabalhando e você pensando no problema e você tentando na sua cabeça resolver um problema que você não consegue resolver. E aí você perde tempo, né? Deixa de descansar e dormir o sono dos justos, pensando em algo que você deveria ter confiado em Senhor, ao Senhor, entregado nas mãos dele, né? Então, caminhar por fé é confiar que Deus trabalha, mesmo quando ainda o cenário não mudou. É isso que nós temos que aprender. Davi, antes mesmo, né, ele orando ao Senhor, não tinha mudado nada, irmãos, ainda na situação dele. Ele continuava perseguido, mas ele começou a glorificar a Deus. E quando a gente começa a glorificar a Deus no meio da nossa luta, as coisas começam a mudar. Mesmo que você não veja, Deus continua trabalhando. Muitas pessoas estão em camas confortáveis, mas não conseguem descansar. E isso não é para as pessoas do mundo, não, irmãos, é para nós aqui mesmo. Às vezes você está confortável em sua cama, mas os pensamentos do dia mal que chegou não te deixam descansar. E hoje o Senhor está falando: descanse em mim, confia em mim, que eu vou cuidar de toda a situação. Davi estava em fuga, mas encontrava paz, a verdadeira paz, que não vem da ausência de problemas, ela vem da presença de Deus, né? Quando você convida o Senhor para a sua situação, para o seu barco, para o seu dia mal, quando você ora e coloca nas mãos dele, ele consegue te dar essa paz para que você descanse em paz. Então, hoje, entregue para o Senhor, irmãos. Mesmo quando a vigilância do próprio Davi é entregue ao sono, o Senhor vigilante o preserva. Mesmo quando você dormir, o Senhor irá preservar a sua vida, o Senhor irá te livrar, amém? Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não se preocupem com nada. Correu tudo aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Glória a Deus. Irmãos? Então, entreguem ao Senhor tudo em oração e tenham o coração agradecido. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém? Que essa seja a nossa palavra, né? De louvor ao Senhor todos os dias. E você tem descansado em Deus ou se preocupado? Aquilo que tira o seu sono revela onde está a sua confiança, né? Então, hoje, para a gente fazer uma análise, né, no nosso coração, a gente tem descansado ou a gente tem entregado ao Senhor, né, as nossas preocupações? Entregue a Ele as suas preocupações hoje. 1 Pedro 5 e 7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês, né? Ele fala em Mateus, né? Como eu cuido das aves, dos lírios, cuido das aves, elas não semeiam, não plantam e comem. É assim que o Senhor cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós de um modo maravilhoso. Quem entrega suas batalhas para Deus consegue descansar
enquanto Deus trabalha. Então, desfrute do cuidado e da paz do Senhor. E aí eu queria fazer uma reflexãozinha com vocês. Imagine um paciente que entrou para uma cirurgia, né, delicada, e aí recebeu anestesia. E aí ele dorme profundamente. Ele não acompanha o procedimento, ele não opina nos instrumentos que são usados nele, né? Ele não interfere no trabalho do médico. É assim que Deus quer que nós ficamos, irmãos, né? Totalmente descansados nas mãos dele. E quantas vezes a gente fala que confia e Deus, o nosso médico, está trabalhando, está agindo e a gente fala, Deus, assim eu não quero, Deus, não faz assado. Nós não podemos ser esse paciente, irmãos. Nós temos que ser o paciente que se entrega realmente na presença do Senhor. E esse paciente, irmãos, ele não interfere, porque quando ele entra para a sala de cirurgia, ele sabe que aquele médico é capaz de resolver o problema dele, de fazer essa cirurgia. E você não sabe que Deus é capaz de todas as coisas? Então, descanse nele, amém? Enquanto você tentar controlar tudo, você perderá a paz. Quando você entrega o controle a Deus, você encontra descanso. Essa, né, é a verdade sobre o confiar em Deus, irmãos. Conclusão. Davi começou o salmo olhando para os adversários, mas terminou olhando para Deus. Davi começou falando dos problemas, mas terminou declarando vitória. É assim mesmo, né, irmãos? A gente entra em oração, às vezes chorando, e quando a gente termina, a gente nem sabe, mas invadiu uma paz no nosso coração que ela só pode vir do próprio Deus, não é? E é assim que nós temos que fazer, irmãos, entrar em oração e pedir que ele derrame sobre nós essa paz. Salmos 3:8 diz: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. E é isso que o Senhor quer para nós, né, irmãos? A adversidade não é o fim da história. Talvez hoje você esteja cercado por problemas, decepções, traições ou medos, mas lembre-se, Deus continua sendo escudo, continua ouvindo sua oração, continua sustentando sua vida e continua trazendo livramento para todos nós. Amém? Que Deus continue falando, né, irmãos, aos nossos corações, que Ele é sim o nosso escudo e que nós podemos nos refugiar nesse Deus tão maravilhoso. Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não é, irmãos, né? Nenhuma adversidade é maior que o nosso Deus. Por isso, hoje, supere as adversidades confiando plenamente no nosso Deus maravilhoso. Amém? Que Deus continue falando aos corações em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai, que é rica, que é fiel, que não nos decepciona muito, Senhor, nunca, Senhor. Deus, as coisas do mundo